vez por tudo que o Senhor está fazendo nesta manhã. Teu nome é grande, Teu nome é maravilhoso e nós estamos aqui por causa do Senhor, para exaltar a Ti, glorificar a Ti, ó Pai. Nesse momento, o Senhor possa falar nos nossos corações através da Sua palavra. Nós queremos a Tua direção, nós queremos o Teu alimento, Pai. Aquilo que o Senhor depositou no coração da Magda, ela possa transmitir a nós agora. Santo Espírito, fique à vontade, fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Som aí. Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor sobre sua vida. Tão bom ver tanta gente diferente aqui, gente que eu não via há bastante tempo, gente nova. Eu não vi com relação aos visitantes. Tem visitantes nessa manhã? Que legal. Puxa, legal. Muito bom receber vocês. Sejam bem-vindos. Para mim, de novo, uma alegria, uma responsabilidade estar aqui nessa manhã para compartilhar algo que Deus colocou no meu coração. Eu queria, então, que você abrisse já comigo aí a sua Bíblia, deixasse aberto Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 1. A gente vai ler do 1 ao 3 para começar. Amém. Espírito Santo, o Senhor que é Deus em nós, nós honramos Tua presença aqui. Nós honramos a Tua presença em nós. Nós honramos a Tua presença nesse lugar. O Senhor está porque nós estamos. O Senhor se move porque existe um povo que é a habitação do Senhor aqui. O Senhor não habita mais em templos feitos pelas nossas mãos. O Senhor não está mais interessado em um lugar físico, não é? Para habitar, mas o Senhor habita dentro de nós e nós queremos honrar a Tua presença nessa manhã com a nossa atenção, com os nossos ouvidos abertos, com o nosso coração também sensível, disposto. Nós honramos Tua presença aqui, Espírito Santo de Deus, e pedimos o Senhor que nos ensinaria todas as coisas. Foi isso que o Senhor Jesus disse. Nessa manhã, mais uma vez, desperta o nosso coração. Desperta o nosso coração para nos lembrar de coisas tão importantes, Deus, que são importantes para o Senhor. Nos guia em toda a verdade nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nessa manhã talvez eu não fale nada novo para você. A intenção do meu coração nessa manhã é fazer a gente lembrar de algumas coisas que são essenciais na nossa caminhada com Jesus. E a primeira coisa que eu quero fazer a gente voltar diante dessa mesa, diante dessa realidade. Hoje é uma manhã tão especial, não é? É uma manhã tão preciosa, onde a gente se lembra, não é? Isso é um memorial, o que a gente está fazendo hoje aqui. E é um memorial a respeito do que Jesus fez por nós na cruz. Eu também quero me lembrar dessa mesma verdade com você nessa manhã. Mas antes disso, esse texto que a gente abriu, Efésios 2, capítulo 2, a partir do versículo 1, ele fala a respeito de ele nos lembra a respeito de uma realidade antes de Deus intervir na nossa história. Eu quero ler com você. Diz assim: todos vocês, a humanidade, estava morta por causa da sua desobediência e dos seus muitos pecados, nos quais costumavam viver com o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele, Satanás, é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Aqui o apóstolo Paulo está falando para uma igreja,
para crentes aqui. Ele está lembrando os crentes a respeito dessa realidade. Eu sei que todo mundo aqui conhece, mas eu quero fazer você voltar lá para Gênesis, para aquele ambiente de comunhão tão perfeito e ideal que Deus tinha criado para o homem, para Adão e para Eva. A Bíblia fala que diariamente o Senhor se relacionava com Adão e Eva ali. E Deus tinha dado uma única ordem para o homem, e o homem resolve o quê? Desobedecer. É isso que Paulo está falando para os Efésios. O homem decide dizer não para Deus e dizer sim para a sua própria vontade. Ele é seduzido pela serpente, vocês se lembram? A serpente tenta Eva, sugere que ela coma o que Deus tinha dito para ela não comer, e Eva vai e come, e desobedece. E leva para Adão, e Adão também come. E ali, toda essa realidade que antes era ideal, de perfeição, ela se transforma, não é? Ela se transforma. E o que acontece ali, o que a gente acabou de ler, o pecado entra no mundo por meio da desobediência do homem. E quebra ou afeta a nossa relação com o Senhor, em primeiro lugar. Se antes eu e você, se antes o homem tinha essa liberdade para se relacionar com Deus, agora com o pecado, a Bíblia vai falar que eles não podem mais se relacionar. Os passeios diários do Senhor ali com Adão não podem mais existir. O relacionamento que Adão tinha tão de pertinho com o Senhor não pode existir mais. Adão não pode mais viver naquela realidade. E a Bíblia vai falar, não precisa abrir, mas lá em Gênesis 3, que o homem é tirado daquela realidade perfeita de comunhão com Deus. E ele é lançado para fora desse jardim. Então, a primeira coisa, a relação de Deus com o homem é completamente afetada. Quero te lembrar também, né, que isso aconteceu, que isso de fato aconteceu. Quero te lembrar que a relação do homem com ele mesmo também foi afetada. Ou melhor, primeiro, do homem com o seu próximo foi afetada por conta do pecado. Os relacionamentos humanos, eles também foram criados para refletir esse caráter relacional de Deus. O ser humano, o pecador, ele transformou esse relacionamento com o próximo em algo egoísta, não é? A gente vê isso lá no início também com Caim e Abel. Vocês se lembram? Os filhos de Adão e Eva. Caim vai lá e faz o que com seu irmão? Quem se lembra? Ele assassina, né? Ele assassina o seu irmão. Então a gente vê que não só o relacionamento do homem com Deus foi afetado pelo pecado, mas o relacionamento dele com o outro também foi afetado, né? Por conta desse egoísmo, o pecado gera esse tipo de coisa dentro da gente. O nosso relacionamento também com o outro foi afetado. E não só isso, o relacionamento de nós com a gente mesmo também foi afetado. Essas três esferas de relação foram afetadas pelo pecado. Por quê? Com a gente mesmo. Porque Deus cria a gente com a sua imagem, Ele coloca na gente a sua imagem, Ele tem um ideal para a gente, uma identidade original. Mas o pecado também entra no ser humano, e essa identidade, ela é completamente distorcida pelo pecado, né? Existe uma desordem dentro do ser humano. Ele perde o seu estado natural de pureza. Agora, tudo o que o homem faz é mal. Tudo o que o homem faz sem Deus é mal. Então, os sentimentos dele... Adão e Eva não conheciam, não é, esse tipo de sentimento antes do pecado, mas agora, por conta do pecado, a pureza é perdida, não é? Os sentimentos são completamente tomados pelo mal. Eles sofrem as influências do pecado, né? O homem em si mesmo, ele não consegue mais decidir pelo bem. Então, o que ele deseja é mal, as suas decisões são más. Aquilo que ele produz nele mesmo é mal. A Bíblia vai dizer que é do coração humano, pecador, que surge todo tipo de violência, de homicídio, de ganância, de inveja, de corrupção, imoralidade sexual. Isso está lá em Mateus 15, 19. E dentre tantas outras coisas que causam sofrimento e miséria. Essa era a nossa realidade. A partir de Adão,
a gente estava perdido, meu irmão, minha irmã. Se não fosse uma intervenção do próprio Deus, a gente estava perdido nos nossos próprios pecados. A gente estava completamente envolvido nessa realidade. Nós não conseguiríamos desejar o que é bom. A Bíblia está falando isso aqui. Esse texto que a gente leu fala justamente isso. Nós éramos influenciados pelo mal. Nada do que a gente pudesse fazer era bom. Nada. Nós estávamos completamente envolvidos por essa realidade. Éramos separados de Deus. A gente tinha perdido a nossa imagem original. E mais do que isso, né? A gente era escravo dessa realidade. A gente não tinha como sair dessa realidade. Então, era como se a gente, de fato, tivesse amarrado a isso e não pudesse escolher pelo bem. A gente não podia escolher pelo bem sozinhos. A gente estava completamente imerso nessa realidade. Porque essa é a realidade do homem sem Deus, né? Essa é a realidade de mim e de você sem o Senhor. Nós sozinhos, ainda que tentemos fazer alguma coisa boa, no final das contas, vai ter a ver com a gente mesmo, vai ter a ver com as nossas próprias vontades, os nossos próprios ideais, e eles são corrompidos pelo pecado. Eu quero te lembrar disso, que você sem Deus, eu sem a intervenção do Senhor, nós somos maus. Nós não conseguimos escolher pelo bem. Nós não conseguimos. Mas quero te lembrar também que a história não terminou aí, né? Graças a Deus. Graças a Deus a história continua. E Deus intervém, então, no meio da história. Deus intervém e Ele propõe uma solução para isso, né? E quem é essa solução? É o nosso Senhor Jesus. Deus então decide abrir mão de Jesus. O próprio Jesus, o próprio Deus decide abrir mão de si mesmo e desce para essa nossa realidade caída. E vive como um de nós. Sendo tentado nas mesmas fraquezas. Também sendo não influenciado, mas tentado, né? A cometer pecado, sem dúvida. A gente vê a tentação de Jesus ali, Satanás tentando Jesus, não é? Tentando fazer com que ele se corrompesse de alguma maneira. Jesus vem então, mas diferente de nós. A Bíblia vai dizer que ele não peca. Ele não é guiado. Ele não é escravo do pecado, né? Ele não se torna escravo desse ciclo de pecado. Jesus caminha acima como ser humano, meu irmão, como eu, como você também. Jesus então intervém na história. Quero te lembrar disso. Jesus intervém na história e essa é a boa notícia. Essa é a boa notícia para mim e para você. Se antes eu te lembrei que você sem Deus não conseguia fazer algo bom, agora por conta de Jesus na sua história, você pode voltar a fazer o bem. Você pode escolher pelo bem. Em Jesus, essa influência e escravidão do pecado, elas são quebradas sobre a minha vida e sobre a sua vida. Essa é uma realidade que está sobre nós. Então, a morte, e daí Jesus vem e vive perfeitamente como um ser humano, mostra pra gente que é possível viver essa realidade, e morre numa cruz. E a morte de Jesus na cruz, ela nos aproxima de volta. Se o pecado nos separa, a morte de Jesus na cruz nos liga novamente com Deus. Restaura essa identidade que um dia foi perdida. Essa é a boa notícia. Jesus intervém na história para nos possibilitar escolher de novo pelo bem, fazer o que é certo. E não só isso, Jesus morre na cruz, Jesus ressuscita, Jesus se apresenta para os discípulos e ele diz assim: eu vou precisar voltar para o meu Pai. Eu vou precisar voltar, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou deixar alguém com vocês aqui. E Ele então libera, Ele então nos presenteia com o Espírito Santo. E se Jesus era Deus conosco, o Espírito Santo é Deus em nós.
Se Jesus era Deus caminhando conosco, Deus habitando conosco, o Espírito Santo é Deus morando dentro de nós, morando dentro de você agora mesmo. A partir do momento que Deus interfere na sua história, você se abre para essa realidade, você é selado, a Bíblia diz, com o Espírito Santo. Você recebe, é isso que nós cremos, você recebe o Espírito Santo. Quero te lembrar nessa manhã que o Espírito Santo, ele não está nesse ambiente, ele está porque nós estamos, mas ele primeiro está aqui no seu coração, dentro de você. Você é morada do Espírito Santo de Deus. E é Ele, meus irmãos, o responsável por fazer a gente viver uma vida correta diante de Deus. Eu quero falar um pouquinho sobre essa pessoa, te fazer lembrar um pouquinho de quem é essa pessoa, o Espírito Santo de Deus. Francis Chan, autor de um dos livros, pastor nos Estados Unidos, ele escreve um livro muito especial que a gente leu por um tempo aqui na igreja, que é O Deus Esquecido. E ele vai falar sobre o Espírito Santo. Ele vai trazer uma ideia de que muito se fala sobre o Deus Pai, aquele que nos adotou. Muito se fala sobre Deus Filho, aquele que morreu na cruz por nós, mas talvez pouco se fale sobre, de fato, a obra do Espírito Santo na gente. Talvez você que está aqui nessa manhã tenha ouvido falar do Espírito Santo, ou de fato tenha recebido o Espírito Santo, mas ainda a nossa compreensão a respeito dele pode ser limitada. A gente pode entender que o Espírito Santo é simplesmente uma energia que de vez em quando se manifesta aqui e a gente sente um arrepio. É o Espírito Santo. Não é? Talvez você entenda o Espírito Santo assim. Ou talvez você entenda o Espírito Santo como... você veja o Espírito Santo quando alguém está falando em línguas, ou quando você mesmo está falando em línguas. É uma manifestação do Espírito, mas o Espírito Santo não é só isso. Né? Eu acredito que um dos papéis importantíssimos que a gente precisa voltar a lembrar a respeito do Espírito Santo é que ele é o responsável pela nossa transformação. Ele é o responsável pela nossa santificação. É Ele que vai caminhando com a gente, se a gente permite, para a gente se tornar a imagem de Jesus. A gente é salvo pelo que Jesus fez na cruz, mas naquele momento onde a gente decide pelo Senhor, não é o fim, não é? Nós não aceitamos Jesus e acabou. Não, ali na verdade uma porta se abriu. E o Espírito Santo é aquele que é responsável por guiar a gente por essa porta que foi aberta pelo Senhor Jesus. Essa é uma realidade. Irmão, se antes a gente estava entregue aos nossos próprios desejos, se antes, como eu disse, como a gente leu, a gente não conseguia viver e escolher pelo correto, nós desejávamos somente aquilo que fazia bem para a gente. Esse é o ser humano sem Deus. Ele busca satisfazer os próprios desejos. Ele busca satisfazer aquilo que ele quer. Esse é o ser humano sem Deus. Agora, com a presença do Espírito Santo morando na gente, a gente não é obrigado. A gente até falou sobre isso com as mulheres. Nós não somos mais obrigados a viver escravos de uma realidade que não agrada a Deus. A gente não é mais ou viciado em pecar. Nós não somos mais viciados. Nós fomos libertos dessa realidade pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é aquele que... Olha só que interessante. No grego, na verdade, o Espírito Santo no grego é o ajudador, é o encorajador. É o que foi convocado para estar ao lado de alguém. É o responsável por dar a força necessária e para nos capacitar a enfrentar as tentações e as perseguições. Esse é o Espírito Santo de Deus. Aquele que foi colocado para estar ao nosso lado, dentro de nós, para nos ajudar no desafio de viver essa vida aqui para a glória de Deus. Esse é o Espírito Santo, e ele está disponível aí para você, está dentro de você. Essa realidade é maravilhosa e que a gente precisa se lembrar que ela existe. Olha só,
nós fomos presenteados com a presença de Deus dentro de nós. A sua ação, a ação do Espírito Santo, ela nos santifica e vai nos transformando e moldando as nossas vontades, as nossas escolhas, os nossos afetos. Agora a gente tem a liberdade de escolher novamente. Romanos 8, quero ler para você esse texto, olha só. Romanos 8, do versículo 1 ao versículo 9. Primeiro diz assim: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida, nos libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei, ele está falando aqui sobre a lei, né? A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. O que ele está dizendo? Mesmo Deus estabelecendo a lei, nós não conseguimos cumprir a lei. A lei foi instituída para mostrar que a gente não consegue cumprir, de tão mal que a gente era. A lei não era capaz de nos salvar por causa da nossa fraqueza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança da nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, ele declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais a nossa natureza humana, mas sim o seu espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo espírito pensam em coisas que agradam o espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o espírito controle a mente resulta em vida, pois a mentalidade da natureza humana é inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Versículo 12 agora. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, vocês morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos de Abba, Pai. O que eu quero dizer nessa manhã aqui? Eu quero lembrar vocês desse panorama para a gente chegar onde eu quero chegar. Éramos sem Deus, não conseguimos escolher pelo bem, éramos maus. Deus intervém na história, salva a nossa vida, abre uma porta e coloca dentro de nós o Espírito de Deus, que é o nosso professor, o nosso auxiliador, aquele que está do nosso lado, está dentro de nós, nos ensinando a fazer a vontade de Deus. Esse é o Espírito de Deus. Eu quero lembrar você que um dia entregou sua vida para o Senhor Jesus, para você que um dia disse sim para Ele, que o Espírito Santo de Deus habita em você e Ele está disposto a te ensinar a fazer a vontade de Deus. Ele está aqui nessa manhã dentro de nós, nos dizendo que nós, ainda que sejamos tentados, como a Dana disse, ainda que estejamos ainda nessa realidade onde Satanás está tentando nos influenciar, nós não somos mais escravos de uma realidade de pecado. Talvez você está aqui nessa manhã ainda com dificuldade de vencer algumas coisas dentro de você. Talvez você tenha, não sei, alguma prática que você está tentando se livrar com as suas próprias forças, mas não consegue. Talvez você ainda tenha dificuldade com mentira, você ainda seja orgulhoso, você ainda tenha algum vício que precisa se desprender. Ou talvez, não sei, você é vaidoso, você fala mal dos outros. Eu quero te dizer, meu irmão, que o Espírito Santo de Deus está com a gente para nos ensinar que nós não somos mais escravos dessa realidade. Que Ele é poderoso para nos ajudar
a vencermos qualquer tipo de dificuldade que a gente tenha com o pecado ainda. Nós acabamos de ler, nós que temos o Espírito, né? Paulo deixa muito claro. Vou ler de novo aqui. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, que é aquela que quer fazer o mal, que não consegue fazer o bem, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Essa é uma realidade, é uma condição. Nós só não vivemos debaixo de uma realidade de pecado se o Espírito está aqui dentro da gente. E eu sei que você foi sincero na sua declaração de sim para o Senhor. E eu sei então que o Espírito está aí dentro de você para te ajudar como um professor nesse caminho de agradar o coração de Deus. Eu quero te lembrar disso. Porque às vezes a gente vive a nossa vida, meu irmão, completamente distraído dessa realidade, não é? Porque também não é o fato da gente saber com a nossa mente que Ele está dentro da gente, que a gente não pode escorregar. Existe uma condição nossa também, não é? Hoje em Cristo, por meio do Espírito, nós não somos mais escravos dos nossos próprios sentimentos e inclinações. A gente não precisa, como eu disse, ser mais guiado pelo medo, pela inveja ou por qualquer outro tipo de sentimento. Em Cristo, a nossa velha natureza e vontade podem estar sujeitas a Ele. Mas de fato é uma decisão do nosso coração. Nós podemos dizer que temos o Espírito, mas ele pode estar bem abafado dentro da gente. Porque ainda dentro de nós existe uma luta. Paulo vai falar sobre essa luta. Apesar de termos o Espírito, ainda existe uma luta dentro de nós, que é a luta da carne, da velha natureza com o Espírito. A nossa velha natureza, ela ainda às vezes tenta nos seduzir e tenta nos fazer voltar para um lugar de morte. Mas o Espírito está aqui guerreando. Os dois estão lutando um contra o outro. E à medida que a gente dá espaço, mais espaço para um ou mais espaço para o outro, ele ganha controle na nossa vida. Então, o que eu estava dizendo, nós sabemos dessa realidade, esse é um fato, quero te lembrar, esse é um fato. Aqueles que foram achados pelo Senhor Jesus foram selados com o Espírito Santo, essa é uma realidade. Agora, a decisão e a responsabilidade de deixar o Espírito guiar a nossa vida é minha e sua. O Espírito Santo não é um carrasco, não é um escravizador. A Bíblia não fala que a gente é escravo do Espírito Santo. Não é? A gente precisa tomar a decisão de permitir com que Ele guie a nossa vida. Nós precisamos abrir mão do nosso controle. Nós precisamos parar de tentar enfrentar as dificuldades que a gente tem na força do nosso braço. Não, eu consigo sozinho. Não, eu consigo sozinho. Não, eu vou parar na minha... Não dá certo, meu irmão. Não dá certo. Nós precisamos da ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida para a gente viver uma vida que agrada ao Senhor. Lá em Gálatas, Paulo vai dizer exatamente isso. Gálatas 5, 16 até o 21. Diz assim: por isso, Paulo falando, eu digo, deixem que o Espírito guie a sua vida. Assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, como a gente leu já anteriormente, os resultados são extremamente claros.
Quando a gente vive para a gente mesmo, quando a gente permite que o pecado ainda tenha acesso ao nosso coração, ele diz que a gente produz imoralidade sexual, impureza, sensualidade, dentre tantas outras coisas aqui, ó. Bebedeiras, invejas, divisões e pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles, eu acho que eu estou lendo 23 ao 25 já. Aqueles que pertencem a Cristo crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos na direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Que realidade preciosa, mas que também nos responsabiliza, irmãos. Que também nos responsabiliza. Nós não somos bons sozinhos, nós não conseguimos enfrentar nada sozinhos. Não é pelo nosso muito esforço que nós conseguimos, mas é a partir do momento que a gente se abre para essa pessoa que também é Deus em nós, a partir do momento que a gente se abre, que a gente abre mão do controle da nossa vida e a gente diz: Senhor, eu não consigo, mas o Senhor está em mim e eu sei que na sua força eu consigo. Aí a gente consegue, irmãos. Aí a gente vence, aí a gente enfrenta. Quero te lembrar disso nessa manhã. Você é a habitação do Espírito Santo. E como eu disse, talvez tenha áreas da sua vida que ainda estão tão enfraquecidas aí. O que é natural. Nós somos tentados diariamente a voltar para uma realidade que não nos pertence mais. Talvez você mentia no passado e diariamente você é tentado a fazer isso. Talvez você enganava. Talvez você dava o seu jeitinho antigamente. Talvez você fazia um tipozinho de corrupção. Talvez, não sei quais eram as práticas que você vivia. Ou talvez antes você era orgulhoso e se achava o cara. E diariamente você é tentado a ser assim. Eu quero dizer, você tem ajuda para sair desse lugar. E não é uma ajuda sua. É a ajuda do próprio Senhor. É a ajuda do próprio Deus dentro de você. Quero te lembrar, você não é mais escravo de uma realidade de pecado. Em nome de Jesus, você não é mais. Nós não somos mais. E assim, entendendo isso, nós podemos viver essa nova realidade com Cristo. É responsabilidade nossa permitir, que o Espírito Santo tenha o controle da nossa vida. Paulo vai dizer em outro texto também, Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos é um verbo, é uma ação, não é? Enchei-vos do Espírito, permita que Ele encha vocês. Paulo vai dizer também, lá em 1 Tessalonicenses 5,19, não apaguem o Espírito. Não calem a voz dele dentro de vocês. Permita que diariamente o Espírito Santo conduza você nas suas decisões. Que diariamente o Espírito de Deus mude os seus afetos. Mude a sua maneira de ver as pessoas. A obra do Espírito Santo em nós é nos fazer voltar, não é? Talvez a identidade original de Deus para nós, que é o quê? Sermos semelhantes a Cristo. Essa é a obra do Espírito Santo. A gente acabou de ler que ele produz os frutos, não é? O fruto do Espírito ele produz um fruto dentro de nós. E esse fruto está relacionado ao caráter de Cristo. Então, meu irmão, eu quero te lembrar, não é algo novo, mas é algo que tem queimado no meu coração, porque eu tenho lidado com partes de mim que eu sei que não me pertencem mais. No casamento a gente percebe essas coisas. Tendo filhos a gente percebe essas coisas. Se relacionando com outras pessoas a gente percebe que a gente não é bom. Sozinho a gente não é bom o suficiente, que nós precisamos de ajuda para sermos mais pacientes, para sermos, né, Lola, para ser mais paciente com ela, para ser mais paciente com o Thiago no meu casamento, para falarmos mais a verdade. Enfim, tantas coisas.
E nessa manhã, é muito simples a minha mensagem e eu estou terminando. Quero dizer isso para você. O Deus que habita dentro de você precisa ter espaço em você. Precisa ter espaço para Ele concluir a obra que Ele começou na sua vida, lá na salvação, lá na cruz do Calvário. Ele precisa ter lugar na sua vida ainda hoje. Você que é crente há 30 anos, permita que o Espírito continue moldando a sua vida ainda hoje. Você que é novo na fé, você que está conhecendo Jesus agora, saiba disso. Deus está morando dentro de você. Deus desejou fazer morada em você. E Ele deseja continuar te transformando para que você seja a semelhança dEle. E esse é o papel do Espírito Santo, esse amigo presente, esse Deus em nós. Mas é responsabilidade nossa permitir. É responsabilidade nossa dizermos sim para Ele todos os dias. Então, nessa manhã, eu quero pedir que você feche os seus olhos e permita que essas verdades, que nós só lemos a palavra, que nos lembramos do Evangelho. Esse é o Evangelho. É a gente não conseguindo fazer o bem sem Deus. É a gente precisando de um Salvador. É Deus intervindo na história, salvando o nosso coração do pecado. É Deus salvando a nossa vida da eternidade sem Ele. É Deus salvando a gente de nós mesmos. Mas também é Deus colocando Ele, parte dEle, dentro de nós, para fazer a gente viver uma vida que agrada a Ele. Esse é o Evangelho. Essa é a mensagem de Deus. Se permita ser lembrado por isso nessa manhã. Talvez você está vivendo aí meio capenga. Você tem tido dificuldade com as tentações. Você tem caído. Você tem cedido. Você tem voltado a praticar coisas que você fazia antes de Jesus. Essa é uma manhã para quem sabe, essa é a minha oração, você renovar o seu relacionamento com o Espírito Santo. Sair desse lugar um pouco mais fortalecido pela presença dEle. Talvez você tenha lutado com vícios. Essa é uma manhã onde a gente pode mais uma vez se abrir para a realidade do Espírito Santo de Deus, o nosso auxiliador, o nosso amigo, o nosso conselheiro, aquele que nos guiaria em toda a verdade. Se você puder, fale ao Senhor. Fale nesse momentinho antes da gente ceiar. Fale com Ele. Ainda que silenciosamente ou não, mas fale. Se você tem tido dificuldade, exponha isso ao Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa manhã. Te agradecemos porque a Tua palavra é viva, ela é poderosa. E sozinha ela tem o poder de nos lembrar de realidades tão profundas no Senhor. Nós te agradecemos pelo Teu plano perfeito, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor nos tirou de uma realidade de morte eterna, nos transportou para uma realidade de vida e nos selou com o Teu Espírito. O Senhor habita dentro de nós que dissemos sim para o Senhor. O Senhor habita dentro de nós e tem o desejo de continuar nos transformando à sua imagem. Eu oro nessa manhã para que o Senhor mais uma vez renove o Teu Espírito dentro de nós. Mais uma vez aqueça o Teu Espírito. Aqueça os nossos corações com o Teu Espírito nessa manhã. Abra os nossos olhos para a realidade de que sozinhos nós não podemos, nós não conseguimos. Mas com o Senhor, com a ajuda do Teu Espírito, é possível viver uma vida livre de toda a escravidão do pecado.
de toda a escravidão que vivíamos antes de te conhecer. Espírito Santo, nós desejamos te dar liberdade nessa manhã, no nosso interior, mais uma vez. Se esse é o seu desejo, eu queria te convidar a pôr a mão no seu coração, assim como um sinal de que é isso que você deseja. Nós queremos te dar mais uma vez liberdade para agir na nossa vida, para mudar os nossos sentimentos, para converter a gente de fato, para mudar a nossa direção. Nas decisões mais simples do nosso dia, nós desejamos que o Senhor seja o nosso conselheiro. Nós desejamos ouvir a Tua voz, Espírito Santo. Nós desejamos ouvir a Tua direção, os Teus conselhos. Vem sobre nós mais uma vez. Não como se o Senhor já não estivesse, mas mais uma vez renova o nosso interior com a Tua presença. Nós desejamos, de fato, viver uma vida para o Senhor. Não queremos viver uma vida fake. Não queremos nessa manhã ceiar, participar da Tua mesa. E de segunda a sábado a gente ter uma vida ainda, Deus, presa. Não faz sentido. Não foi para a religião que o Senhor nos chamou. Não foi para cumprir uma cerimônia simplesmente, não. O Senhor nos chamou para a liberdade. O Senhor chamou para a liberdade. É o Teu Espírito que traz essa liberdade. Onde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. E nós queremos viver essa realidade, Senhor. Nós queremos viver essa realidade. Renova em nós o Teu Espírito nessa manhã. Nos fortalece para enfrentar as dificuldades da nossa semana. Os vícios que ainda nós temos que enfrentar. Nos fortalece, Espírito Santo. Não nos deixe cair nas tentações sugeridas pelo nosso próprio coração. Nos alerta. Em nome de Jesus, eu abençoo os meus irmãos nessa manhã. Para que juntos a gente viva essa realidade. Para que juntos a gente possa se encher do Teu Espírito. A gente possa ter uma vida guiada pelo Senhor. Para que o Senhor se sinta à vontade em nós. Espírito Santo. Haja, continua fazendo dentro de nós. Nós oramos, Pai. Continua liberando o Teu Espírito sobre nós nessa manhã, mais uma vez. É o que nós te pedimos. Continua restaurando a Tua imagem em nós. Continua esculpindo o Teu caráter em nós. É o que nós te pedimos nessa manhã. Em nome de Jesus, para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Você deseja isso, meu irmão, minha irmã? De fato você deseja isso? Sim? É o que nós te pedimos, Deus, de todo o nosso coração, faz isso em nós. Amém. Quero te convidar então, se você entendeu, crê, deseja isso, nós podemos aplaudir a esse Senhor juntos. Nós te agradecemos, Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Continuando nesse espírito, amada igreja, e nessa palavra tão preciosa, que vem ao nosso encontro, naquilo que Deus vem ministrando nas nossas vidas, né? Quem recebeu essa palavra? Me ministrou muito. Sempre Deus procurando nos alinhar, sempre Deus
procurando nos levar de uma maneira que Ele seja a luz nessa caminhada. É por isso que nós estamos neste lugar. É por isso que nós nos reunimos neste lugar. É para Deus, ministra minha vida, ministra meu coração, ministra meus pensamentos, ministra minhas atitudes, meu caráter. Caráter. É uma coisa que constantemente o Espírito Santo busca de alguma maneira que a gente possa estar alinhado com o coração de Deus. E sabe, nesse domingo assim de comunhão, nesse dia tão significativo, essa mesa, Pastor Tiago, pode vir. Essa mesa aqui, tão preciosa, né? Sabe, até pegando esse livro que a Mari hoje no começo usou, Gênesis, né? Olha só que fala assim, quando fala assim, adentramos-nos ao Éden, o jardim das delícias, onde Deus nos colocou e preparou um ambiente de comunhão. Ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, em Gênesis 1:26. E assim foi feito para o propósito de nos preparar para o futuro que Ele planejou. Tudo está sob o controle amoroso de Deus. No coração desse jardim havia uma árvore especial, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus alertou Adão sobre as consequências de desobedecer a sua instrução, não como uma ameaça, mas como um ato de amor e proteção. Olha que interessante. Ele diz: certamente morrerás, em Gênesis 2:17, revelando o afastamento da sua vontade traria consequências graves. Apesar da queda, Deus não abandonou eles. Em vez disso, Ele se aproximou, chamando-o e falando assim: onde você está? Então, nessa manhã, Deus fala assim: filho, cadê você? Porque automaticamente os nossos erros, nossos pecados nos faz afastar de Deus, não nos aproxima de Deus. A gente faz o caminho inverso, né? Quando a gente sabe que pisa na bola com Deus, em tudo aquilo que a pastora ministrou hoje, não aquelas coisas que você sabe, a primeira coisa que a gente faz é se afastar da igreja, se afastar das pessoas que buscam a Deus, se afastar da oração, se afastar de tudo aquilo que me aproxima de Deus. E o que Deus faz? Filho, vem. Filho, vem. Olha que oportunidade que Deus nos proporciona nessa manhã. Essa mesa significa isso, essa reconciliação, sabe, esse encontro com Deus. Apesar de que você vai voltar na segunda-feira e tuas dificuldades ainda vão estar lá na porta da tua casa, o pensamento do erro que você cometeu vai estar martelando tua cabeça. Apesar disso, mas Deus é tão fiel, é tão amoroso, que nos proporciona isso aqui, essa reconciliação. É isso aqui, esse sangue que um dia foi pago na cruz do Calvário. Não me emociono por causa disso, me emociona e me toca meu coração, que eu, mesmo vindo de um lar, de um berço cristão, todos os dias, misericórdia, me espera. E eu não, o Arnaldo às vezes não acredita nessa misericórdia, mas Deus está aí. Foi isso que Deus fez com Adão. Filho, cadê você? E eu falo que às vezes a gente é tão orgulhoso que se fecha, principalmente homem é tão duro. Nós homens somos tão duros, mas eu sou homem, sou forte, isso aqui não é ninguém. Cara, Deus vem e te desarma com o amor dele. Porque estar recebendo essa palavra, para mim isso é amor, não é confronto, é amor de Deus. É Deus, a misericórdia, eu sempre falo, eu aprendi, carrego comigo, que a misericórdia de Deus é você acordar todos os dias. Sabe quando você abre teu olho e vê a luz do dia, ou escuta teu despertador? É literalmente a graça e a misericórdia de Deus falando assim: filho, se levanta,
Vamos, filho. Eu sei que você está chorando. Eu sei que você está sofrendo. Mas vamos, porque não é você que está se sustentando. Sou eu que estou te sustentando. Sou eu que estou te preservando. Sou eu que estou te levando a outro entendimento da minha palavra. É isso que Deus faz. Filho, cadê você? Cadê você? Amém? Fica em pé, amada igreja. Quero convidá-los. Sim? Enquanto eles estão servindo, fecha teus olhos. O pastor Tiago vai conduzindo a oração aqui. E pensa. Se Deus me perdoa, Pai, por me afastar da tua presença, me afastar dos caminhos, né? Se você faz pouco tempo que está se congregando nessa igreja e você é novo convertido, Deus sempre está nos esperando. Sempre está nos esperando. Amém? Fecha teu olho, coloca a mão no teu coração. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é meu corpo que é entregue por vocês. Este é meu corpo que é entregue por você. Este é meu corpo que é entregue por você. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, confirmada com o meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem deste pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor Jesus, nós queremos exaltar a Ti e glorificar, porque nesta manhã nós podemos nos lembrar do sacrifício que o Senhor fez, da Sua morte e ressurreição. O Senhor morreu por nossos pecados para nos trazer a vida novamente. E hoje nós podemos estar aqui reunidos em igreja, reunidos como uma família, para lembrar do que o Senhor fez por nós. E nós agradecemos a Ti, muito obrigado. Nós estávamos perdidos, nós estávamos mortos, mas o Senhor veio, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos conectou novamente ao Pai. E nós aqui nessa manhã agradecemos a Ti, Jesus. Nós agradecemos a Ti com o nosso coração, com toda a nossa força. Muito obrigado. Muito obrigado por nos livrar da condenação. Nós agradecemos pelo Teu sangue, pelo Teu corpo, Pai, que é derramado por amor a nós. Nós Te agradecemos e nessa manhã nós queremos lembrar disso. Em memória ao Teu nome, em memória à Sua morte, Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Pode receber o cálice, o pão. Enquanto você vai recebendo, mantenha os seus olhos fechados. Conecte seu coração àquilo que o Senhor fez por você e por mim. Como um memorial, nós vamos fazer isso nesta manhã. Em gratidão ao Pai, enquanto o louvor. De repente houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Então o anjo falou com as mulheres: não tenham medo, disse ele. Vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele não está aqui. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou como tinha dito. Vejam,
de Jesus. Enquanto comia, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é meu corpo. Então vamos comer pão, que representa o corpo de Cristo. É muito significativo esse momento. Comamos o pão. Em seguida tomou cálices, deu graças e ofereceu a seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, este é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Bebamos esse suco, que representa o sangue de Cristo. Pode beber. Agradeça a Deus por um segundinho mais. Agradeça a Deus por esse tempo, por essa oportunidade. Por isso que o Senhor nos permite vivenciar como igreja adoração e vida. Ele nos aproximou da sua graça. Ele nos aproximou da sua graça. A gente não sabe como chegar lá, mas Ele veio nessa manhã e nos aproximou da sua graça. A gente não sabe chegar lá. A gente sabe que precisa disso, mas a gente não sabe chegar. Ele veio e nos aproximou. Nós te agradecemos, Deus, nesta manhã. Esse culto é 100% para Ti. É tudo para Ti. É tudo para Ti, Deus. Receba toda a glória, toda a honra, todo o poder. Toda adoração seja entregue a Ti, Jesus. É isso que eu vim fazer nessa manhã, levar para Ti a melhor adoração, o melhor que eu tenho para entregar, mesmo com meu coração doendo, mesmo endividado, mesmo às vezes com alguma doença, mas eu vim aos pés da cruz, te entregar isso, Deus, te entregar isso, Pai. Tudo isso para Ti, Pai, tudo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Amém e amém. Dá uma salva de palmas aí para Deus. Amém. Fale comigo. Amém. Amém, amém. Fala para a pessoa que está do teu lado aí. Fala: se prepare, que esse ano ainda não acabou 2024. E Deus tem grandes coisas para a tua vida. Fala assim para ela. Fala aí, ó. Deus vai te chacoalhar. Eita, meu Deus. Eita, Deus. Vai te chacoalhar, mas para bem, viu? Quando Deus nos chacoalha para a gente acordar. É tipo, né? Acorda, meu. Cadê você? Né? Falei: cadê você, filho? Amém. Amém, amada igreja. Sim, que você tenha um excelente domingo. Para mim, minha esposa já faz um mês que ela não está aqui, mas para mim hoje é o último domingo. Já quarta-feira, se Deus quiser, está chegando o bebezão aí. Estamos felizes. Minha mãe chegou quarta-feira, aí já está me colocando na linha, né? Se juntou com a minha esposa, aí ó, tenho que vir duas juntas, eu estou ouvindo aí, viu? Um monte de coisa. E estamos muito felizes, não? Graças a Deus o bebê está muito bem, minha esposa está bem, ela está aguentando segurar a barriguinha, né? Mas está tudo bem. Eu agradeço, minha esposa mandou um beijo, lembrança, um grande abraço para vocês, agradeceu as orações de cada um, o carinho que você transmite para a gente, nos ministra, né? Nos ministra muitos, sim. Temos a caminhada da pastora Mari, do pastor Tiago, caminham bem perto da gente também, tem sido muito precioso esse ministrar deles, né? E estamos aí
estamos aí, graças a Deus. A gente vai viver um tempinho agora de aprender a ser pais. Né? Aprender. Ontem eu coloquei o bebê conforto, que chama, né? No carro, e eu falei, meu Deus, é muito sério, e nem chegou ainda, né? E eu falei assim, estou colocando essa cadeirinha, Deus, o que está acontecendo? A minha mãe só dá risada. Minha mãe só dá risada, não, mas é muito precioso. A gente está esperando por esse tempo, a gente deseja esse tempo, e eu sei que vai ser muito precioso. Que Deus abençoe grandemente suas vidas, viu? Nós amamos muito vocês, cada um, até daqueles novos que estão chegando, a gente vê rostinhos novos, a gente já agradece a Deus pela tua vida, que Deus te conduza, que Deus seja a luz na tua caminhada. Amém? Levanta a tua mão para o céu. Oh Deus, obrigado por esse tempo. Obrigado, Pai. Eu quero abençoar essa igreja, a cada uma dessas pessoas, dessas famílias representadas neste lugar. Que a graça do teu amor, que os teus pensamentos, Deus, seja com cada uma dessas pessoas. Que a tua luz acompanhe essas pessoas. Obrigado, Jesus. Amém e amém. Um excelente domingo para você, meu irmão. Deus te abençoe.